Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. E eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. Essa semana eu venho com uma reflexão compartilhada aqui com vocês, que eu já me perguntei algumas vezes. E aí quero propor que você faça essa pergunta também, ou você me conta aqui caso você já tenha se questionado sobre isso em algum momento. Você aí já percebeu algum padrão ou alguns padrões familiares, ancestrais, que você vem quebrando, mesmo que inconscientemente? Bom, se você chegou aqui agora, está me ouvindo e me vendo pela primeira vez, muitíssimo prazer, eu sou a Érica, eu estou aqui semanalmente trazendo os meus pensamentos, compartilhando isso com vocês, e eu sempre deixo a caixinha de comentários ativada, tanto no YouTube quanto no Spotify, para vocês conversarem comigo, contarem um pouco sobre a percepção de vocês e os pensamentos de vocês. E aí também eu sempre peço para vocês deixarem o like aqui no vídeo, se você puder. Já deixa agora, que já ajuda muito o vídeo a circular, a plataforma entender que ele é relevante, que as pessoas estão gostando dele, tá? Do conteúdo. E aí chegar para mais pessoas e a gente conseguir trazer mais pessoas para esses pensamentos aqui, para essa conversa. E aí também se inscreve e ativa o sininho para você saber sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube. E segue o podcast no Spotify, porque também ajuda muito a plataforma a entender, tá? E a crescer. Se você tiver curiosidade em me conhecer, conhecer a Érica e o dia a dia, e os meus gatos e a minha vida, vai lá no meu Instagram também. Me segue lá, eu estou como Eriquinha, mas meu arroba é ericacmsilva. Tá bom? Beleza, vamos lá. Deixa eu organizar os pensamentos aqui. Eu vou tomando um café também, porque minha garganta ainda não melhorou. Vamos lá. Deixa eu explicar para você que talvez não tenha entendido o que eu quis dizer de cara, tá? Quando eu pergunto sobre padrões familiares e ancestrais, acho que você que talvez já está um pouco mais conectado aí com o mundo espiritual ou com alguma religião entendeu bem o que eu quero dizer. Mas, falando de forma geral, o que eu tô perguntando, o que eu quero dizer é aquele padrão que de repente, assim, coisas que de repente, tanto de geração em geração foram se repetindo, e aí nem sempre coisas tão legais, entende? Tipo, às vezes coisas que assim, poxa, são não são boas, não são benéficas, mas inconscientemente, às vezes os nossos ancestrais foram repetindo, lidando com a mesma situação do mesmo jeito, e você percebe hoje que você consegue fazer diferente, você consciente talvez prefira fazer diferente, ou inconscientemente você já conseguiu pensar e agir de forma diferente do que de repente seus pais fariam. Ou então também assim, coisas que talvez para eles nunca foi uma possibilidade, ninguém nunca fez, nunca tinha acontecido, e você de repente é a primeira pessoa a fazer, a viver, a experimentar, a pensar sobre, né, ou a falar sobre, né? Eu comecei a pensar sobre isso inicialmente por conta de um vídeo. Um não, eu devo ter visto alguns, né? Porque às vezes vira thread e você acaba vendo mais de um ali no Reels do Instagram. Mas basicamente era, né? Algum vídeo de alguma moça, uma menina, provavelmente com seus 20 e poucos anos ali, falando, né? Assim, o texto era basicamente que você, tipo, POV, né? Você é a primeira mulher da sua família a morar sozinha sem um homem, né? E aí, assim, claro que eu pensei sobre isso inicialmente porque, de fato, lá atrás, com 17 para 18 anos, eu saí da casa do meu pai junto com a minha irmã mais velha e nós fomos morar sozinhas sem um homem, né? Foi a primeira vez que nós estávamos sem nenhum homem, nem meu pai, nem meu irmão, enfim. E então eu me identifiquei com isso e pensei, poxa, é real, né? Assim, eu já, claro, já falei sobre isso aqui, eu sei a importância que isso teve para minha vida, dou muito valor para esse movimento, mas eu acho que eu ainda não tinha parado para pensar num olhar feminino, entende? Num olhar de, poxa, eu fui de repente a primeira mulher a fazer isso, né? Eu fui a primeira a ter essa oportunidade.
Ravena chegou aqui porque eu tive que brigar com ela pra ela parar de arranhar o negócio ali que ela tava fazendo barulho. Samu também tá aqui, não sei se vocês conseguem ver. Acho que ainda não, porque ele deitou, mas se ele levantar que vocês vão ver, tá aqui na minha frente. Me identifiquei com isso, claramente, né? E só que ali, como eu falei, ali eu acho que eu tive a visão um pouco maior de o que isso também poderia querer dizer em relação a padrões familiares, né? E aí vou dar o contexto nesse sentido do que eu pensei, né? Porque assim, sendo a primeira mulher a ter ido morar sozinha, né, com a minha irmã, tão nova, ter saído de casa, naquela época eu tava, né, estávamos, tanto eu quanto ela, né, basicamente enfrentando ali o autoritarismo do meu pai, né? Para quem chegou agora e não sabe, só o resumo rápido aqui. Eu já tinha perdido minha mãe tinha falecido, eu tinha 14 anos, e meu pai sempre bebeu, sempre foi muito agressivo e muito o general máximo da casa, né? E então a gente vivia uma relação completamente desestruturada e ruim com ele. Então essa saída de casa foi nesse sentido, sabe? De sair um pouco dessa estrutura de controle e também assim de não ter que lidar mais com o peso da relação abusiva, né? Com o peso do abuso diário, né? E enfim, foi a primeira vez que alguém ali na nossa família, dessa nossa linhagem, né, da nossa geração, fez algo assim, né? Porque, por exemplo, a minha mãe, tadinha, ela, tipo, viveu uma vida muito complicada, né? Minha mãe, ela teve uma relação muito difícil com a minha avó, quando criança e adolescente. A minha avó era daquela época, daquele período em que as mulheres, elas não precisavam estudar, elas tinham que cuidar da casa. Então, a minha mãe não pôde estudar, né? Ela fez até a. Acho que ela mal começou a escola, ela só sabia escrever o próprio nome para assinar algumas coisas e ainda com muita dificuldade. Não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. E aí, assim, isso tudo porque de fato ela foi privada de fazer, sabe? E além disso, ela também vivia ali com a minha avó uma relação bem complicada. A minha avó era bastante agressiva também, bastante mandona, então era uma relação bem de controle, sabe? E aí ela conheceu meu pai, se casaram, ela saiu de casa super nova, só que infelizmente ela levou com ela essa bagagem desse tipo de amor, desse tipo de relacionamento. E aí, infelizmente, ela repetiu isso com o meu pai. Então, meu pai passou a ser a pessoa de controle, de posse, de, né, em cima dela. E olha que a minha mãe ainda acho que ela era bastante pra frente em algumas coisas. Então, na medida do possível, claro, né? Minha mãe, ela tinha um jeito um pouco selvagem, vamos chamar assim, sabe? De se impor, de lidar com as coisas. Só que meu pai exercia controle, apesar de não financeiro, um pouco, sim, mas também porque, enfim, a sociedade na época, né? E meu pai, como eu falei, ele era agressivo, então ele exercia o controle em cima dela pela força, né? Literalmente. E aí, enfim, acho que por isso, né? Acho não, tenho certeza que por isso tanto eu quanto a minha irmã, quando nós tivemos a oportunidade de sair deste controle do meu pai, nós saímos, né? E aí, assim, além disso, eu também pensei, né? Me lembrei de algumas outras coisas, porque. E aí, acho que são talvez padrões inconscientes mesmo, que a gente vai mudando, mas não percebe, né? A gente vai quebrando aos poucos, mas não percebe. Porque assim, eu também já fui casada, né? E claro, a minha relação, ela teve os seus
porquês, os seus percalços. Eu categorizo ela como um pouco, ou em algum nível, sim, abusiva, mas eu tenho consciência também do quanto coisas minhas, bagagens minhas, padrões meus também colaboraram, né, para que ela fosse assim. Então, acho que por eu ter essa consciência, eu sei o quanto a relação ela foi tóxica em algum nível, também por contribuição minha, e entendo algumas coisas que hoje eu penso diferente, né, do que eu pensava na época. Mas enfim, eu também fui casada, e então o que eu tentava e propunha para o meu casamento era uma estrutura diferente da que eu tinha vivido e tinha visto com meus pais, né? Então, primeiro que a gente se respeitava, a gente nunca discutiu e nunca se ofendeu. Isso era uma coisa que, assim, para mim seria inegociável e isso nunca aconteceu. Nós nunca nos ofendemos, nós claramente nunca nos agredimos. Nós nem mesmo nos exaltamos em nenhum momento, assim. Mesmo quando nós discutíamos, nós não gritávamos, não era uma coisa assim fora de controle, justamente porque eu não queria que fosse, né? Eu queria que fossem conversas, queria que a gente conseguisse se entender, se respeitar conversando. E isso acontecia muito. E eu também tinha muito a minha individualidade e eu, apesar de lidar com alguns traços mais tóxicos meus, eu também buscava permitir essa individualidade do outro. Então a gente tinha uma relação em que eu podia muito bem sair com amigos, ir para happy hours do trabalho, festas do trabalho, coisas sem ele. E ele, se quisesse, também poderia ir, também poderia fazer algumas outras coisas sem mim, justamente para também não ficar nessa sensação de controle que a gente, que eu vi, né? Ele tinha uma estrutura familiar muito mais estável do que a minha. Então, o que eu tentava fazer era não repetir esses padrões. Isso era consciente, né? Só que aí, vamos pensar que talvez inconscientemente no começo, depois se tornou algo consciente, né? Eu falei, de repente, lá atrás, apesar de tudo, apesar da relação, apesar até da minha mãe ser alguém com uma capacidade mais selvagem, né, uma pessoa mais para frente, a minha mãe não teve como sair desse casamento, né? Ela não teve apoio, também não teve como sair desse casamento. E aí eu, anos depois, me vi saindo desse casamento. Então, eu, na minha cabeça aqui, pelo menos, tá? Pensando, eu sou a primeira a me divorciar. Tipo, tanto que assim, gente, eu não sabia o que fazer e como o processo funcionava. E eu não tinha para quem perguntar. Eu não tinha com quem me orientar, sabe? Eu não sabia, tipo, tá, e aí? Agora a gente faz o quê? A gente procura um advogado e aí, tá, o que que acontece? Se eu tiver que dividir algo, e como que eu faço? Tipo, tá, e aí eu saio de casa, ele sai de casa, o que que acontece, sabe? E eu simplesmente não tinha com quem falar sobre isso. E eu parei para pensar, raciocinar sobre isso, que além de eu ter sido a primeira, agora, querendo ou não, eu sou alguém com quem as pessoas que talvez, sabe, vierem depois de mim, ou da minha geração, ou não, sei lá, enfim. As pessoas que pensam sobre isso, até amigos, já tive essa conversa com amigos já também, que cogitarem fazer isso, elas me procuram, porque agora eu sou uma pessoa que elas podem consultar. Eu me tornei essa pessoa, né, que eu posso ajudar alguém por ter feito isso. Só que eu fui a primeira. Então, ali eu percebi também o quanto de repente esse padrão ancestral estava sendo quebrado. Porque, tipo, eu sou a primeira a me divorciar, porque, na minha cabeça, tá? Eu sou a primeira que entendi o quanto
Assim, eu mantive algumas coisas muito na minha mão, sabe? Então, assim, quais eram os pontos principais da minha mãe não conseguir se divorciar? Ela não tinha estrutura financeira suficiente para se manter e ela tinha filhos e ela tinha receio de não poder conseguir sustentar os filhos e também assim, como é que isso seria para eles, né? Como que eles lidariam com isso, né? E aí assim, eu não tive filhos e inconscientemente eu acho que um pouco também por essa preocupação, sabe? Inconscientemente essa preocupação estava lá. E segundo, que eu criei uma estrutura mais sólida para mim, né? Eu me fortifiquei um pouco mais financeiramente para ter essa segurança de fazer isso. E de novo, eu sou a primeira, gente, porque a, a minha mãe, ela era doméstica, só que ela, enfim, ela, né, por um tempo ela até teve um trabalho fixo, mas depois ela teve algumas questões de saúde, antes mesmo do câncer, e ela já tinha começado a fazer apenas alguns serviços pontuais, então ela não tinha uma renda fixa, não tinha como contar com isso. Então, basicamente, o que de fato sustentava e segurava algumas coisas em casa era a aposentadoria do meu pai. A minha avó, o meu avô, ele tinha falecido alguns anos antes, e a minha avó, ela sobrevivia da pensão por morte do meu avô, que ela recebia do INSS. E minha avó não trabalhava, assim, eu ao menos não sei, tá? Assim, não lembro de alguém já ter me contado da minha avó ter trabalhado com algo. Minha avó era, assim, maravilhosa, tipo, benzedeira. Ela era quem batizava todas as crianças da família em casa, era madrinha de 200 mil crianças, porque ela estava sempre batizando as crianças. E qualquer coisa nesse sentido que você precisasse saber, o que fazer, o que dar e tudo mais, todo mundo consultava a minha avó, ela era quase um oráculo da nossa família, ou ela era um oráculo da nossa família. Mas ela não fazia isso por dinheiro, né? Ela não ganhava dinheiro com isso. Então, ela não tinha uma estrutura financeira dela, ela realmente dependia do meu avô, né? E quando ele se foi, passou a depender da pensão dele. Então, de fato, eu estava ali sendo a primeira que não tinha dependido do meu pai para estudar e criar uma carreira e não dependia do meu ex-marido para manter isso, né? Manter essa vida. E aí o que eu falei sobre, eu penso um pouco de agora eu posso ser talvez alguém com quem as pessoas possam se consultar. Eu acho que esse pensamento vai um pouquinho além hoje em dia na minha cabeça, né? Porque eu falei no episódio anterior, na verdade, 2 episódios atrás, né, sobre a minha bissexualidade. E ali eu comentei que para aquela época em que eu estava me descobrindo, eu não tinha referências, né? Ou seja, eu não conseguia ver com naturalidade, porque a gente estava em outro período, era anos 90, né? 90, 2000. E então eu não tinha muitas referências para poder, de repente, me enxergar daquela outra forma. E aí isso me faz pensar nesse pensamento atual que, sendo hoje alguém que viveu, né, então, tipo, que vive sozinha, divorciada, que é formada, tenho minha carreira, trabalho, faço minhas coisas, hoje eu possa ser de alguma forma essa. Eu não quero usar a palavra referência, porque eu não quero parecer arrogante. Eu quero achar uma palavra melhor. Eu possa ser. É que toda palavra que eu penso parece arrogante. Tipo, exemplo, parece arrogante, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Tipo, eu sou alguém que agora as minhas sobrinhas, por exemplo, as gerações que vêm depois de mim,
podem olhar e falar: poxa, olha, a minha tia ela fez isso e deu certo. Então, se eu também quiser fazer isso, e se eu também quiser ter para mim uma vida parecida, eu consigo, porque eu vejo que ela consegue. Vocês entendem o que eu quero falar? Então, assim, o que eu parei para pensar foi que talvez, a partir desse movimento meu, que era inconsciente na época, mas hoje eu tenho consciência, né? Mas a partir desse movimento meu de sair de um casamento, de uma estrutura sólida, mas que já não fazia mais sentido e já não fazia bem para ambos, e por eu ter, além disso, né, tocado a vida, e tipo, eu tenho minha independência hoje, né, eu faço as minhas coisas e me banco. Eu fiz isso por mim, claramente, mas eu hoje tenho a consciência de que eu também fiz. Eu também fiz por todas elas. É, porque assim, eu sinto, e aí de novo, sem querer parecer arrogância, tá? Mas eu sinto que, de alguma forma, eu libertei a nossa ancestralidade, a nossa linhagem deste fardo, deste ponto, entende? E aí agora as nossas meninas daqui para frente, elas possam pensar e viver e conduzir a vida delas de uma outra forma. E claro, também aproveitando que o mundo está um pouco diferente em relação a isso, né? Os princípios, as coisas que as mulheres desejam hoje são um pouco diferentes, né? Do que a geração da minha mãe e da minha avó. Se lá atrás o fator de sucesso para a mulher era um casamento, filhos, hoje em dia a gente sabe que uma parcela das mulheres não vê o sucesso dessa forma. E então, se elas fazem parte, fizerem parte dessa parcela de mulheres, elas provavelmente vão poder ter outras ambições e outros sonhos, como, por exemplo, se for vontade delas estudar fora do país, morar fora do país, elas vão fazer isso, né? Se for da vontade delas ir morar sozinha com 25 anos, elas podem fazer isso. E como eu disse, ou porque elas têm exemplos, e aí vou até trazer aqui esse exemplo de morar fora e tudo mais. A gente tem uma prima que tem quase a minha idade, 1 ano mais nova que eu só, que ela mora no México há muitos anos. E tudo bem, ela foi para lá com o esposo, casada e tal. Mas querendo ou não, ela é a primeira a morar fora da nossa família assim mais próxima. Ela é a primeira que mora fora, sabe? Ela é a minha primeira prima que eu não vejo com frequência e que eu sinto muita saudade, inclusive, se você estiver ouvindo, você sabe disso, mas sinto muita falta, sinto muita saudade, porque é difícil por ela estar muito longe. Ela é a primeira que está extremamente longe, porque eu tenho primas e tenho pessoas que moram, né, no sul, e a família da minha mãe mora pra lá. Mas é isso, a gente, apesar de não se ver com muita frequência, eu sei que é um pouco mais fácil possível a gente de repente se encontrar. Eu posso ir até lá e elas virem até aqui. Para essa minha prima, a gente se vê pontualmente, e ela é a prima com quem eu cresci, né? Então, é a primeira que eu tenho essa sensação de saudade, mas assim, tenho muito orgulho de acompanhar a vida que ela criou lá fora, a vida que eles criaram lá fora. E hoje ela trabalha como head de marketing na Tramontina, a nível latino, América Latina como um todo. E, enfim, ela é uma potência, sabe? E eu não sei se ela tem essa consciência também, mas o quanto isso faz com que eu e provavelmente as nossas meninas aí mais novas, e mesmo os meninos, mesmo
O Ju, o Carlinhos, por exemplo, o Arthur, daqui a algum tempo, mesmo eles podem olhar para isso e ver que é possível. E então, se for uma vontade deles, falar, eu também vou fazer igual. E isso é muito potente, sabe? Isso é muito legal, assim. E então, da mesma forma como eu fiquei pensando, né, que a gente pode rever alguns dos nossos padrões de comportamento e coisas assim, para ajudar a criar uma realidade para a gente e para os nossos, né? Diferente daquela que a gente viveu, né? Sei que meus irmãos fazem isso também na criação dos filhos deles, né? Fazem o que podem, um pouco diferente de como os nossos pais nos criaram, para justamente criar pessoas em ambientes diferentes do que a gente viveu. Mas, além disso, também de ter esse lugar de, poxa, olha como é legal, de repente, você ser a primeira pessoa que teve coragem de se divorciar. E, e mostrar que, além de ser possível, é normal, sabe? A vida hoje em dia tornou isso normal. E então a gente também pode lidar de forma natural com isso, né? E aí, inconscientemente, né, dizer às nossas próximas gerações que tá tudo bem elas terem outros objetivos, ou mesmo que elas queiram se casar, ter família e tudo mais, mas que elas criem isso e percorram esse caminho e vão atrás desse objetivo com a mente muito mais tranquila de que isso é assim, é uma escolha de divisão de vida que pode ser por toda a vida ou não. E tá tudo bem se não for. E que então, por isso, elas priorizem as suas individualidades, as suas carreiras, as suas vidas, para que elas tenham a opção de escolha, né? Para que elas possam escolher. E, e que elas nunca mais deem a opção de escolha na mão do outro, sabe? Que a gente, quanto linhagem agora, nunca mais ceda ao controle e ceda a decisão do outro. Deixe com que o outro decida sobre a minha vida, sobre o que eu quero fazer, sobre o meu futuro, sabe? Nossa, esse episódio acabou se tornando muito mais profundo do que eu estava imaginando. E eu acho que tem a ver com eu estar naquela semana fatídica, estarmos à beira de Mercúrio retrógrado, né? Que aí tudo vira de cabeça para baixo. Por isso eu até estou gravando e postando hoje, porque a partir de amanhã o Mercúrio entra em retrogradação e fode com todo o resto dos meus pensamentos. E aí vou ficar meio biruleibe nesse período. Mas também, acho que porque eu tava lendo esse livro aqui, ó, que foi uma das inspirações também. Gostei bastante dele, ó, Coisas que Aprendemos pelo Caminho. Eu tinha pego justamente por conta da capa e pelo que ele falava, eu tinha lido aqui atrás um pouco também. E aí, pra resumir um pouco, né, sem dar spoiler, se você quiser ler, eu recomendo, é um romance bem gostosinho. Mas aqui conta a história de duas gerações. A avó, que tem seus quase 90 anos, e a neta, que acabou de se divorciar, se eu não me engano, tem 30 e poucos anos. E aqui então conta a história delas. A neta decide acompanhar a avó para uma viagem até a cidade natal dela, né? E aí, enfim, vai se desenrolar coisas, ela vai ouvir histórias da avó. E assim, importante dizer aqui num contexto que eles são de família judia e a avó viveu um período logo depois do Holocausto, né? Então tem todo esse contexto
judeus e depois do Holocausto, nos Estados Unidos. E ela, então, ouve histórias da avó, a avó vai contando um pouco, a gente vai sabendo um pouco mais sobre a história da avó, e ela também vai tendo o seu desfecho, a sua história em relação à transição de divórcio para seguir a vida, né? E aí eu acho que isso não é um spoiler. Deixa eu ver se fala sobre isso aqui. Ah, sim. Fala aqui, então não é um spoiler. A avó, ela teve uma história de amor com um cara português, na época que ela era nova, né? Tinha seus 18 para 20 anos. E aí, por ela ser judia, o pai tinha uma única regra, que era: ela não pode se casar com ninguém que não seja judeu. Ela tem duas regras. Ela precisa terminar a faculdade, e isso eu achei bacana, e ela não pode casar com ninguém que não seja judeu. E também, assim, posso entender, como eu acabei de falar, era um contexto um pouco depois do Holocausto. Então, assim, eu consigo entender o receio da cultura se perder, o receio de também se misturar com outros que pudessem talvez ter vivido aquele período em apoio ao que aconteceu, né? Então, dá para compreender. Mas enfim, ela tinha se apaixonado e tal por um português. Tony era português, então ela não poderia casar com ele. Então ela conta sobre essa história, como ela, né, como se desenrolou e que de fato ela não casou com ele. E aí a Jenna, que é a neta, ao acompanhar a avó até lá, conhece um sobrinho do Tony. Acho que era sobrinho ou era neto? Não, era sobrinho. Do Tony. E então a história se repete. Falando basicamente assim, do tipo. Não quero dar spoiler, mas tipo. Basicamente, então ela começa a se interessar pelo sobrinho do Tony. E então, de novo, uma pessoa, família judaica, se relacionando com alguém não judeu. Só que nos tempos de hoje. Então, sem dar spoiler, só apenas contextualizando que este livro também me ajudou a pensar sobre isso, porque afinal de contas, ela estava, inconsciente ou consciente, enfim, repetindo um certo padrão que a família viveu, que a avó viveu lá atrás, tendo a possibilidade de fazer diferente. É isso. Sem dar spoiler, é isso. Se você quiser, compra, vai ler, que eu achei muito legal, gostosinho de ler. Fora que você, se você gosta, né, de, enfim, esse tipo de narrativa, tipo, você vai pra, tipo, tá no presente, vai pro passado, passado, presente, fica nisso, é esse tipo de livro. Então, se você lê, ou se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou, porque eu dei uma nota 9 pra ele, porque eu gostei bastante. Eu achei que, principalmente ontem, que eu peguei o livro quase um pouco depois da metade, eu li o final dele todo, assim, porque eu queria saber o que acontecia e fui me embalando. Então, gostei. Beleza? Mas é isso. Falei muito neste episódio. Eu espero que eu tenha feito algum sentido, tá? E me contem aqui também, como eu falei, o que vocês acham, o que vocês pensam, né? Gosto muito de ler o que vocês comentam aqui pra mim, tá bom? E é isso. Um beijo, gente. Tchau.